Hoje nós iremos saber, aprender o que quer dizer, o que quer saber esta folha em branco que separa o Antigo Testamento do Novo Testamento. Esta folha em branco, na história, quer dizer que foi um período de 400 anos entre a época de Neemias, quando o livro de Malaquias foi escrito, e o nascimento de Jesus Cristo, em aproximadamente 433 a 5 antes de Cristo. Esta folha em branco quer dizer que é o conhecido como período interbíblico ou intertestamentário. E o que quer dizer isso? É o momento histórico que compreende o espaço de tempo entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Glória a Deus. Aleluia. Então, essa folha em branco são histórias onde Jesus, Deus, silenciou por 400 anos. Depois da pregação do profeta Malaquias, o cânon sagrado do Antigo Testamento foi concluído. Concluiu-se tudo. Profecias, os profetas falando, sendo usado através do Espírito de Deus, o Senhor falando ao povo. E a partir daí, haveria 400 anos de silêncio profético, até o advento de Cristo, quando a comunicação profética reabriu-se com João, que é o Batista, João o Batista, o precursor do Messias, aquele que clamava no deserto, ou seja, a voz do que clama no deserto. Isto está escrito em Mateus, livro de Mateus, capítulo 3, versículo 3. O silêncio profético aconteceu, houve, existiu, mas a história não parou. A história continuou. Eis a importância deste fato entre o nascimento do Messias e do nascedouro da Igreja de Jesus Cristo. Tudo houve um processo. Estava acontecendo, a história estava acontecendo, não parou. Os 400 anos desse período, conhecido como interbíblico ou intertestamentário, caracteriza-se por quê? Pela cessação da revelação bíblica. Ou seja, a revelação bíblica ela cessou, deu uma parada, pelo silêncio profundo em que Deus permaneceu em relação ao seu povo. Pois durante esse tempo, nenhum profeta se levantou em nome de Deus. Neste período, nesses 400 anos, nenhum profeta, foi usado por Deus. Poderia até ter falsos profetas, pessoas profetizando, mas não vinha da parte de Deus. Mas tem um porém. Em termos sociais e políticos, nestes anos aconteceram muita coisa. Dentro desses 400 anos, aconteceram muitas coisas. Vou citar aqui alguns, não irei citar todos, porque é uma história e são vários fatos que aconteceu nesse período interbíblico, que é entre os testamentos. Mas eu vou citar aqui um: o povo de Israel. O povo de Israel, neste período, ele esteve sob o domínio persa. Ele estava sendo dominado, estava no poder
do domínio persa. Depois desse domínio persa, ficou sob o domínio grego, ou seja, do persa, aí já passou para quem? Para os gregos. E por fim, sob o jugo romano. Ou seja, Israel, ele passou por 3 domínios: o domínio persa, o domínio grego e, por último, sob o jugo romano. Os romanos julgaram ali sobre o povo de Israel. Após Malaquias, após o último livro do Antigo Testamento, que é Malaquias, não houve mais manifestações proféticas ou livros inspirados. Não foi escritos nenhum tipo de livros. Mais na frente, vamos ver alguns livros que foram escritos neste período, mas na verdade eles não foram inspirados por Deus. Esses livros não foram inspirados por Deus. Vou dizer aqui um exemplo, como os livros de Macabeus 1 e 2, por exemplo, que tratam desse período, embora lidos e reverenciados, somente foram aceitos como canônicos por uma parcela minoritária de judeus e cristãos. Ou seja, alguns judeus e alguns cristãos aceitaram esses 2 livros de Macabeus, que foram escritos dentro deste período interbíblico, dentro deste 400 anos. Só que o movimento dos Macabeus, pela libertação de Israel do Império Romano, o movimento dos Macabeus foi libertaram Israel do Império Romano. Foram os Macabeus que libertaram Israel do Império Romano. Como eu disse, Israel, ele foi dominado por quem? Foi dominado pelos persas, em seguida pelos gregos e por último estava com os romanos. E quem libertou o povo de Israel foi justamente os Macabeus. Contudo, nem mesmo os livros escritos neste período são tidos como inspirados. Apesar de ter essa história dos livros de Macabeus, livro de Macabeus 1 e 2, ele não é tido como um livro inspirado por Deus. É simplesmente um livro histórico. É uma história do povo ali de Israel, né? Esse período interbíblico, né, devido ao grande silêncio, ele foi apelidado por o período negro. Foi conhecido, foi considerado como um período negro. Um período, o quê? De negridão, onde justamente Deus se calou. Deus não falou. Deus não falou com o seu povo, né? E foi no decorrer desse período que a literatura apócrifa surgiu. Justamente esses livros apócrifos, em especial os livros 1 e 2 de Macabeus. Esses livros foram incluídos no cânon da Septuaginta e Vulgata Católica Romana e constituem o que hoje chamamos de apócrifos, que significa, olha, o que significa livros apócrifos? São livros ocultos, livros escondidos, não reconhecidos por alguns cristãos, ou seja, por nós protestantes. Pelos protestantes, ele não é reconhecido como sendo inspirados ou legítimos por Deus. Esses livros de Macabeus, eles não são reconhecidos pelo povo protestante, né? Não é conhecido, não é legitimado por Deus, mas que existiu e existe. É um livro histórico, né? É um livro histórico. Mas o que foi que aconteceu? O período mais obscuro, como foi conhecido como o período negro, mas o que aconteceu é que o período mais obscuro da Bíblia, sem dúvida, nos trouxe muitos benefícios.
estes 400 anos trouxe muito benefícios para nós cristãos, para nós servos de Deus, para nós que adoramos a Deus, que adoramos a Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, esse período foi muito importante para nós, servos de Deus, povo de Deus. Graças a esse período, que a vinda de Jesus à terra, né? No caso, a vinda de Jesus à terra, tornou-se mais tranquila e favorável para nós, que éramos gentios, mesmo com o silêncio de Deus. Mesmo com o silêncio de Deus, como é conhecido, esses 400 anos como o silêncio de Deus, mesmo com o silêncio de Deus, ele estava trabalhando em favor do seu povo. Oh, glória a Deus, aleluia. Ele estava trabalhando ao nosso favor. Ele estava preparando para a vinda do Senhor Jesus para a terra. Glória a Deus. Por isso que não devemos desprezar essa folha em branco, porque aí tem uma história muito importante, tem uma história maravilhosa. Apesar do Senhor ter se calado, não ter, glória a Deus, feito o que ele fez no Antigo Testamento, se manifestando, se revelando, usando os profetas, falando através dos profetas, mas o Senhor estava trabalhando. O Senhor, ele não se cansa de trabalhar. O Senhor não para de trabalhar. O Senhor sempre está trabalhando para o seu povo. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Por isso que essa folha em branco, ela é muito importante para tanto as Sagradas Escrituras, como para nós, povo de Deus e servo de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Pois que fique esse pequeno estudo, esse pequeno entendimento do que significa essa folha em branco na nossa Bíblia Sagrada, que é entre Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, e Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe a todos e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.